Olá, seja muito bem-vindo ao Narrativas Antagonista. Fato do dia, Lula e Janja vão unir o Brasil? Gente, muita gente esse final de semana prestando atenção no que está acontecendo no gramado do vizinho, prestando atenção na posse do Javier Milei na Argentina. É Milei pra cá, é Milei pra lá, só se fala nisso, é bate-boca em rede social, mas tinha coisa importante acontecendo por aqui. E claro, que se você segue o antagonista é porque você não gosta de perder notícia importante nenhuma, e eu vou te trazer essa história aqui. Se você já é fã do Narrativas Antagonista, sabe como funciona isso, eu peço a você que já deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém de quem você gosta e me fala se você é o fã do Narrativas, que vê de segunda a sexta às 5 da tarde, ou se você faz tudo num pacotão para ver no final de semana quando você maratona o Narrativas Antagonista. Me conta, que eu quero saber. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu vou te explicar como é que funciona o nosso formato, que é um exercício diário para melhorar o nível do debate político e tirar da frente as narrativas. Eu trago para você primeiro os fatos, aí eu te falo a narrativa da direita, a narrativa da esquerda e, no final, a minha opinião. Talvez a sua opinião seja a mesma que a minha, talvez não, e é por isso que os comentários ficam abertos aqui embaixo, para você poder comentar o que você quiser. Tá rolando até um diálogo legal entre quem vê o Narrativas Antagonista. Espero fazer daqui um espaço seguro para a gente ter um debate adulto sobre a política brasileira. Combinado? Vamos então para o fato do dia. Bom, vamos lá ao fato do dia. Lula e Janja vão unir o Brasil? Como é que começa essa história? Essa não vai ser em ordem cronológica, vai ser numa ordem que facilita o seu raciocínio. No último domingo, o governo federal lançou a campanha intitulada "O Brasil é um só povo". Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, essa campanha tem como objetivo mobilizar os brasileiros para a consolidação da reconstrução do país. Diz que, desde o início do ano, o governo federal tem trabalhado com a mensagem de união e de reconstrução do país, e esta campanha é parte deste trabalho. Um dos filmes, o que está rolando mais na internet, é um videoclipe daquele formato que a gente tem em campanhas, gravados por diversos cantores. Tem a Sandra de Sá, tem o pastor Kleber Lucas, a funkeira Lelê, Jorge Versilo, Mano Góes. Você vai ver depois que vai ter um mundaréu de outros filmes. Vamos ver aqui uma das peças publicitárias da campanha "O Brasil é um só povo". Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ser um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva. Que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. Bom, na sexta-feira anterior ao lançamento da campanha "O Brasil é um só povo", teve um encontro nacional do PT que reuniu diversos pré-candidatos às eleições do ano que vem.
Nesse encontro, tanto o presidente Lula quanto Janja, a mulher dele, se pronunciaram. Aqui vamos primeiro ao presidente Lula. A fala dele que mais rodou a internet foi aquela em que ele diz que o PT está falando sempre para os mesmos eleitores, que o PT fala para as pessoas que são do Nordeste, para quem ganha até 2 salários mínimos, mas que a partir do momento que a pessoa ganha um pouco mais, melhora o padrão de vida, não ouve mais o PT. E essa parte do vídeo foi a que mais viralizou, mas tem uma outra também. O presidente Lula fala que é preciso não ficar quieto com relação ao bolsonarismo, uma coisa assim meio, se eles latirem, a gente tem de latir de volta. Vocês pegam as pesquisas da opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha R$8.000 já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Não tinha dinheiro, não tinha orçamento secreto. Um empresário que queria dar dinheiro para o PT, era campanha na sola do sapato, era andando e batendo palma e conversando com as pessoas. Era campanha na feira conversando com pessoas. Era campanha na porta de fábrica. Era campanha na porta de banco. Era campanha no comércio. Esse partido, que com essas atitudes fez a gente se transformar no partido mais importante da esquerda na América Latina, esse partido precisa voltar um pouco a ser como era no começo, para a gente reconquistar a credibilidade que muitas vezes a facilidade nos tira do jogo. Nesse encontro, teve um painel das candidatas mulheres, e esse painel poderia ter sido presidido por diversas candidatas mulheres do PT que tiveram sucesso, mas não foi. Ele foi presidido por alguém que jamais foi candidata do PT, mas que é casada com o símbolo do PT, o símbolo vivo do PT, que é o presidente Lula. Então, nesse papel das candidatas mulheres, a primeira-dama Janja, ela se pronunciou. E o pronunciamento dela chamou muito a atenção. A gente viu ali, rodou bastante na internet a parte em que ela diz que reclamaram que ela estava na COP, mas ela batalhou muito para estar ali naquela posição. E há uma outra parte também, há a parte em que ela defende abertamente que o bolsonarismo seja classificado como fascismo e que as pessoas passem a chamar bolsonaristas de fascistas. Vamos ver. Agora que eu falei até esses dias numa reunião que eu estava lá no G20 e todo mundo fica falando: o que ela está fazendo lá com o presidente da América? Na verdade, sim, eu vou estar sempre. Porque ninguém me deu aquele lugar, eu conquistei. Bom, então aí os fatos. Qual será a minha opinião? Antes de opinião, vamos às narrativas. Essa campanha que o governo lançou, Um Só Brasil, ela é fundamental, porque essa foi a proposta do Lula durante a campanha toda. Ela é uma proposta que nós já estamos vendo ser colocada em andamento, defender que o Brasil seja um só, um Brasil de todos os brasileiros, mas precisa de uma campanha publicitária para essa ideia chegar até o povo de uma forma simples. A gente vê aí a participação dos artistas tentando, vencer o que o inelegível, o que o genocida fez com o Brasil, que foi dividir o Brasil ao meio. A gente tem hoje em dia um Brasil que luta para sobreviver diante do fascismo. A primeira-dama Janja colocou isso de uma maneira magistral.
tem que começar a chamar de fascista quem é fascista. Se tem 10 pessoas sentadas numa mesa, um fascista se senta e ninguém se levanta, nós temos 11 fascistas. É isso que o Brasil precisa saber. E o Brasil precisa saber o seguinte: bolsonarismo, caramba, é fascismo. É assim que a gente tem que chamar. E nós vamos unir o Brasil, sim. Quando? Quando a gente aniquilar o bolsonarismo. Quando o bolsonarismo for aniquilado, aí sim nós vamos unir o Brasil. Temos que começar a unir agora, com quem não é bolsonarista e com quem não é, vamos dizer, o disfarçado. O presidente Lula falou muito bem. Bolsonarismo latiu, tem que latir de volta. O fascismo latiu, tem que latir de volta. E nós temos que fazer isso principalmente com a imprensa, que finge que quer democracia, mas está com saudade do Bolsonaro. Sabe aquele pessoal que está na cara que está com saudade do Bolsonaro porque só tem coisa ruim a falar do Lula? Temos de reagir, porque só assim que nós vamos unir o Brasil. Faz o L agora, que agora o amor venceu. Como já tem uma propaganda, paga com o seu dinheiro, quer dizer que o amor venceu, tá tudo normal, Lula não tá perseguindo ninguém, o governo não tá perseguindo ninguém, o STF não tá fazendo uma ditadura da toga que tá amordaçando todos os patriotas. Não, é um só Brasil. Gente, é muita cara de pau. O pior é que essa propaganda, ela serve para uma coisa, né? Que é pra gente ver bem a cara de quem se presta a esse tipo de mentira. E a segunda é que deve ser dinheiro desviado aí. Porque não é possível. Tudo que o PT mete a mão é dinheiro que eles desviam. E assim, a cara de pau de dizer que o amor venceu, que é um só Brasil, ao mesmo tempo em que esculhamba todos os bolsonaristas, é demais. É muita cara de pau. Mas isso vocês sabem de quem que é a culpa. A culpa não é do PT. A culpa de tudo isso é dos isentões. E quem são os isentões? Não importa em quem a pessoa votou. Quem não votou em ninguém é pior do que quem votou no Lula. Mas vamos dizer que a pessoa votou no Bolsonaro, mas tem vergonha porque o Bolsonaro fala palavrão. Essa pessoa que votou no Bolsonaro, mas não fez campanha porque, eu sou limpinho, ele fala palavrão, também é um isentão que tem de ser perseguido por ter trazido isso que é a pior coisa que a gente já teve de volta, que é o petismo. O petismo é a pior coisa que a gente já teve e ele só voltou por causa dos isentões. E ele volta falando, um só Brasil, tá tudo bom de novo. E aí tem parte da esquerda que acredita nisso mesmo. O cara, para ser esquerdista, ele tem que ser burro, né? Que ninguém que não seja burro é esquerdista. Então eles estão acreditando nisso mesmo, gastando nosso dinheiro para falar o que o amor venceu. Faz o L agora, pessoal. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que não é um acidente a divergência entre a campanha do governo pedindo um só Brasil e as falas de Janja e Lula. É uma prática cada vez mais comum no ambiente político e que serve para equacionar e moldar moralmente grupos de indivíduos, que se chama dissonância cognitiva. Sempre um grupo político tenta jogar o peso da dissonância cognitiva para o outro grupo político. Em todos os grupos políticos tem gente que aponta isso, mas hoje em dia, com a hipercomunicação, com o peso das redes sociais, a dissonância cognitiva tem funcionado muito mais. Por isso é que todo mundo usa, porque ela é muito efetiva. E o que é a dissonância cognitiva? É a divergência entre os seus valores ou os valores que deveriam ser o do grupo, que o grupo está comunicando, e a sua experiência prática. Então, aqui acontece como? Quais são os valores da campanha do Lula? Vamos unificar o Brasil. É a Frente Ampla Democrática. Quem aderiu àquilo, aderiu pensando nesses valores. Agora a gente tem uma campanha.
Vamos unir o Brasil. O Brasil é um só. Quais são os valores? Somos um só país, vamos unificar. Qual é a experiência prática? O Lula, em todos os seus discursos, divide o Brasil entre quem está com ele e bolsonarista. A Janja falou claramente, bolsonarismo é fascismo e temos de começar a apontar e chamar de fascista. Como se eles já não chamassem de fascista até barraquinha de cachorro-quente. O Alckmin era fascista até ontem, Marina Silva era a mãe do fascismo. Então a sua experiência prática é o quê? O PT alimentando mais divisionismo, mais polarização, não só com Lula e Janja, eu citei porque eles são os casos aqui do último final de semana e são os principais, mas a gente vê isso, a gente vê posturas, por exemplo, eu sou contra ataques pessoais, mas toma aqui a roupa da fulana que faz reportagem contra o Lula, que também é experiência de dissonância cognitiva. Você diz que é contra ataque pessoal, mas cria a tempestade perfeita para que esse ataque pessoal ocorra. Então, assim, existem várias técnicas em que você prega uma coisa e, empregando aquela coisa, você faz outra. E aí, como é que os grupos reagem a isso? Na verdade, os grupos vão fazer o que todo mundo estiver fazendo. Então, nesse caso, vai ter falando, vamos unir o Brasil, mas o negócio vai ser xingar os outros. Porque os grupos já fazem isso, eles já estão acostumados, é o que eles vão fazer. Como indivíduo, como é que a pessoa reage? Como indivíduo, a pessoa pode evocar os seus valores pessoais. Não. Eu sou contra isso de você dividir o país e de você ficar fomentando a polarização. Isso interessa ao PT. Se o adversário do PT não fosse tão ruim quanto o Bolsonaro, se não tivesse uma Zambelli saindo armada nos jardins e um Roberto Jefferson tacando granada na polícia, muito provavelmente o Lula não ganharia eleição nunca mais no Brasil. O antipetismo é gigantesco. Então, assim, o PT precisa do Bolsonaro para ser considerado uma alternativa decente, porque ele só é decente diante do horror do bolsonarismo. Então, por que ele, vamos dizer, não caça mandato de bolsonarista e vai atrás do lavajatista? Porque tá aí a prioridade, é tirar o moderado, passou a sobrar os dois e eles brigarem entre si. Então, eles utilizam disso. Diante da dissonância cognitiva, de grupos que pregam uma coisa e fazem outra, o indivíduo faz como? O cara que aderiu ao lulismo pela democracia, ele pode evocar os próprios valores e falar, desculpa, eu não entrei nisso porque eu queria essa zona, porque eu queria a continuidade da polarização, esses não são os meus valores, nós não vamos chamar de fascista, isso e aquilo. Mas o indivíduo se impor é muito raro, muito raro. A maioria esmagadora vai fazer o quê? Calar. Vai calar. E em calando, vai consentir com o comportamento da outra minoria. Você vai ter uma minoria que evoca os seus princípios morais e você vai ter uma outra minoria que já queria atacar mesmo. Ela não tem aqueles valores e ela é quem vai falar mais alto e achar a desculpa. Porque assim, como assim vamos unir todo mundo, chamando todo mundo de fascista e indo atrás de bolsonarista? Porque é o seguinte, o fascismo já não cabe nessa nossa visão de mundo. Então ele arruma desculpa. Nós não estamos dividindo o Brasil, eles é que já dividiram. A gente precisa acabar com o fascismo para unir o país de novo. E com isso, você dá, vamos dizer, uma concessão, como se fosse algo moral, para alguém que está fazendo algo imoral, que é querer segregar metade do país. Então, diante disso que a gente está, dissonância cognitiva tem sido usada pelos políticos desde sempre, mas na era da rede social é ouro. E é justamente isso que Lula e Janja estão fazendo com a ideia de unir o Brasil. Lança a ideia de unir, cria um clima para turbinar a polarização
E aí o próprio grupo acaba se distorcendo moralmente e aceitando essa história. Porque o que interessa, afinal, não é o Brasil, é a próxima eleição. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo, sem esquecer de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com alguém. Se você já está aqui desde sempre, é um prazer ter a sua companhia. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que tenha gostado. Me fala aqui embaixo o que é que você achou do formato do Narrativas Antagonista. E não se esqueça de se inscrever no canal do Antagonista e tocar o sininho, porque, ó, tem muita novidade legal vindo por aí. Eu tô de volta amanhã às 5 horas da tarde. Grande beijo para vocês e até lá!